Então, quando você analisa esse indicador P sobre VP, você está analisando o quanto o mercado está disposto a pagar pelo tanto que este fundo imobiliário realmente vale. E você finalmente decidiu investir nos fundos imobiliários, abriu a corretora e viu lá R$ 100. E aí, você sabe se esse é realmente um valor que você deveria pagar por esse fundo imobiliário? No vídeo de hoje eu vou te ensinar de um jeito que você nunca viu antes a entender definitivamente o preço desse fundo imobiliário. Eu vou te dar dois exemplos com dois fundos diferentes, um com o BTLG11 e com o HCTR11. Bora pro vídeo? E bem-vindo, eu sou o Gustavo e você está no Investidor Classe Média. Aqui a gente discute sobre investimentos, renda variável, Tesouro Selic, construção de dividendos, renda passiva, crescimento patrimonial, tudo relacionado a esse mundo de investimento. E esse vídeo faz parte de uma série de tutoriais sobre as análises dos indicadores que tem disponível no mercado para você ter mais critério na escolha dos seus investimentos. Hoje eu vou te ensinar a ler o que é o preço e o valor patrimonial de uma cota de um fundo imobiliário, que é o P sobre o VP. Mas antes de te ensinar o que é esse P sobre o VP, o que é preço, o que é valor patrimonial dos fundos imobiliários, a gente precisa entender o porquê que você deveria saber sobre essas questões para analisar aí os fundos imobiliários. Primeiro, que é o primeiro conceito básico na hora de comprar um fundo imobiliário, na hora de investir, até mesmo no Fiagro, você também analisa esse preço sobre o valor patrimonial, ele vai te dar o primeiro indicador sobre a atratividade de investir ou não, se está caro, se está barato. E outra coisa, você precisa começar a ter ciência daquilo que você está investindo de verdade, para que você crie a sua autonomia e comece a construir a sua mentalidade individual de investidor. E outra coisa, saber se você está comprando também no momento certo é interessante para ver se você não está entrando num momento caro do fundo ou no momento que ele está performando muito mal. Também é interessante para que você saiba analisar a hora de vender, quando você quiser se desfazer desse fundo, e se você quiser desfazer isso, te ajuda a planejar a longo prazo os seus investimentos. Por isso que você deveria saber sobre esse primeiro indicador básico, que é o P sobre o VP. E para a gente ilustrar aqui, eu trouxe o BTLG11, que é um fundo imobiliário de tijolo. O que quer dizer tijolo? É de imóveis reais, não é fundo de dívida, de CRIs. Então, esse fundo de tijolo ele é do segmento de logística. Então, ele atua em toda a cadeia de galpões logísticos, que está com 22 imóveis logísticos na presente data. Olha só, o valor de mercado, presta bem atenção agora, essas duas palavras são importantes. O valor de mercado deste fundo imobiliário está em 2,16 bilhões. E que isso quer dizer que todos esses 22 imóveis, eles custam 2,16 bilhões. Eles estão sendo avaliados por esse valor. Ele tem um número de cota de 21.066.892 cotas. E o valor de mercado está em 102,64. E que é este valor de mercado? O valor de mercado quer dizer que o quão os investidores estão dispostos a comprar a cota desse fundo imobiliário ou a valorizar os imóveis que estão ali. É como se você tivesse um apartamento aí na sua casa, né? Você está vendendo o seu apartamento, que na realidade ele vale R$100 mil, mas como o mercado está muito aquecido, você pode vendê-lo por um preço mais caro. Então, o valor de mercado é sempre o quão os investidores estão dispostos a negociar por esse fundo imobiliário, por um Fiagro, até mesmo por uma ação. Isso é importante você saber, que o valor de mercado vai estar associado ao primeiro indicador, que é o preço, tá certo? E olha só, agora falando do valor patrimonial, que é o que realmente vale ali no seu fundo imobiliário. Lembrando que é o que vale no seu apartamento, que é os R$100 mil que eu dei de exemplo passado. Então, independente do quanto o mercado está disposto a pagar, o seu imóvel vale R$100 mil. Ou seja, os 22 imóveis do BTLG valem 2,06 bilhões, que dá um total de R$ 98,21 por cota. Então, o valor de mercado é o preço e o valor patrimonial é o quanto ele realmente vale. Então, quando você analisa esse indicador P sobre VP, você está analisando o quanto o mercado está disposto a pagar pelo tanto que este fundo imobiliário realmente vale. Entendeu? Teoricamente, como que funciona? Então, a gente tem essas duas diferenças aí. E como que a gente sabe disso? A gente faz um cálculo, a gente pega o preço
lembra o valor de mercado, preço, que é o quanto que está valendo essa cota atualmente, quanto que os investidores estão dispostos a pagar, dividido pelo valor patrimonial, pelo quanto que realmente o fundo vale. Isso é importante você saber, que vai te dar o critério se você está comprando muito acima do que realmente uma coisa vale ou muito abaixo do que aquilo realmente vale. Então, quando você faz essa continha matemática, você cai nesse indicador que chama preço barra valor patrimonial. Aqui, como exemplo do BTLG na presente data, deu 1,04. O que quer dizer esse 1,04? Isso quer dizer que o fundo está negociando com um ágio, ou seja, com um preço um pouquinho acima do que ele realmente vale, um acréscimo de 4%. Vamos dar um exemplo lá do seu apartamento de 100 mil reais. É como se o valor patrimonial valesse 100 mil reais, mas você consegue vendê-lo por 4% acima do que ele realmente vale. Entendeu? Toda vez que você for analisar um fundo imobiliário, um dos indicadores principais é se você saber se você está comprando isso pelo valor justo, pelo valor patrimonial, ou se está acima do valor de mercado. Entendeu? E por que acontece isso? Por que isso sobe e isso desce? Isso depende de uma série de fatores. No caso do BTLG, a queda na taxa de juros que está acontecendo nas últimas semanas, nos últimos meses, está forçando uma migração entre pessoas que investiam muito na renda fixa, elas saem da renda fixa e começam a investir em fundos imobiliários, porque mais para frente, se continuar caindo a nossa taxa básica de juros, se a Selic continuar caindo, fica menos atrativo para o investidor deixar render o dinheiro no Tesouro Selic. Então ele fala, eu vou conseguir ter um rendimento melhor nos fundos imobiliários agora, então todo mundo começa a migrar. Essa migração aquece o mercado e, por oferta e demanda, as cotas vão se negociando. Por isso que é interessante você também entender essa questão dos juros. E também a qualidade do fundo imobiliário impacta muito as gestoras, as decisões em que a administração do fundo imobiliário vem fazendo, se vem diminuindo a vacância. Toda a qualidade desse fundo imobiliário é como se, voltando lá no exemplo do seu imóvel, é como se assim, não, o meu imóvel, o valor patrimonial dele é 100 mil reais, mas eu fiz uma reforma, olha como ele está bonito por dentro. Então você está agregando valor. Então quando um fundo imobiliário tem essa agregação de valor, ele é muito bem analisado, os investidores ficam mais dispostos a pagar um valor maior, entendeu? Olha só, para você que está investindo em fundos imobiliários, quer entender um pouco mais, aqui eu vou deixar uma playlist para você começar a entender os outros indicadores, começar a ver sobre esse mercado, tá bom? Só clicar aqui que você vai ter um acesso legal. Agora eu vou te dar um outro exemplo, que é do HCTR11, que é um fundo imobiliário bem famoso aí, que ele despontou muito em 2020, 2021, foi um fundo bem comentado. Ele já é um fundo de papel, um fundo de CRI, um fundo de dívidas, né? Tem muitos vídeos aqui falando sobre o que são CRIs. Novamente, lá na playlist você vai clicar e vai ter ciência. Este fundo imobiliário, o HCTR11, ele já investe em escritórios, lotes, renda urbana, propriedades diferenciadas, multipropriedades, hotéis. E ele tem um total de número de cota de 22.084.192. O valor patrimonial, lembra, toda vez que você fala patrimônio, tudo que o fundo está ali na carteira dele. Então, todos os CRIs do fundo, teoricamente, valem 2,44 bi. Então, esse é o valor patrimonial dele. Mas o valor de mercado, que é o preço, quanto as pessoas estão dispostas a pagar por esse fundo imobiliário, vale 651 milhões, ou 0,6 bi. Está uma discrepância muito grande, muito diferente do que está com o BTLG. E hoje este fundo, o HCTR11, está negociando a R$ 29,49. Só que o valor patrimonial, o valor dos CRIs, teoricamente deveriam custar R$ 110,53. Quando você joga o preço de mercado junto com o valor patrimonial, a gente cai num deságio. Então dá 0,26. Esse deságio aí propiciou uma queda de 74% no valor da cota. Teve um ágio de 4%, o BTLG, já o HCTR11 teve um deságio, ou seja, um desconto de 74%, o que aquece muito os olhares de investidores. Esse é um momento interessante de investir nesse fundo, mas vou te contar um pouquinho do que aconteceu, por que essa cota despencou tanto nos últimos tempos, tá bom? Conflito de interesses dentro da administração do fundo imobiliário
deixou ali meio abalada a gestão. Lembra que eu falei da qualidade do fundo? Então, ficou meio bagunçado, teve atraso na liberação das análises mensais que a gente recebia, teve omissão de informações de devedores, de inadimplentes. Ele investiu muito em setores de turismo que são frágeis no mercado aí pós-crise sanitária. Então, tudo isso abalou muito a qualidade do fundo imobiliário e, com isso, ele pôde distribuir menos dividendos, que é o que a gente não quer, é que um fundo imobiliário pare ou diminua a sua distribuição de dividendos. Então, tudo isso fez com que o HCTR sofresse muito durante esses últimos meses, esse último ano aí. Então, veja a diferença entre os dois fundos imobiliários. Um está trabalhando na qualidade, tentando melhorar cada vez mais, o outro já enfrenta grandes dificuldades. Eu não estou aqui para falar se um fundo é melhor do que o outro, eles têm qualidades diferentes, cabe a você, com as minhas informações, decidir por si só, né? A gente que é investidor, a gente nunca fica torcendo por uma coisa dar errado, né? Eu gostaria sim que o HCTR se recuperasse bem, começasse a crescer suas cotas para a gente começar a investir com mais segurança, tá? Então, coisas para a gente ficar de olho de agora para frente quando você for analisar, além do preço sobre o valor patrimonial, cuidado com os descontos a mais. Se você vê um fundo que está muito barato, analisa ele com mais critério. Viu? O P sobre o VP te dá o primeiro norte. Falou, peraí, deixa eu ver esse fundo aqui, o que está acontecendo com ele. Por que ele está tão caro? Ou melhor, por que ele está tão barato? Aí você vai ter esse critério melhor, tá bom? Não analise o preço sobre o valor patrimonial isoladamente. Analise a diversificação da carteira do fundo imobiliário, o que ele está investindo, estuda o portfólio, vê a diversificação regional do fundo, vê os clientes que esse fundo imobiliário tem. Se ele for um fundo de tijolo, você veja a vacância, se estão inadimplentes aí, ou se a vacância tem aumentado. Se for um fundo de dívida, um fundo de CRI, você vê a qualidade ali do CRI, se está adimplente, se está inadimplente, se os dividendos são distribuídos de forma saudável também, né? Se eles estão condizentes ali, se o administrador faz a reservinha caixa e se ele está planejando também o futuro do fundo imobiliário, está fazendo reserva, querendo crescer, entendeu? Então, para a gente resumir aqui esse preço sobre o valor patrimonial, toda vez que você for analisar, abrir o site lá da análise de preço, inclusive, vou deixar essa playlist aqui para você ver este vídeo que eu fiz sobre como você vai buscar os preços dos fundos imobiliários, das ações na internet em sites confiáveis e sites grátis também. Então, a gente resumir, você vai, a partir do momento que você vê o preço no fundo imobiliário, você vê o preço sobre esse valor patrimonial. Então, você faz essa continha. É claro que os sites já te dão isso, mas é para você ter um norte de onde saiu essa conta matemática, porque uma coisa é o preço que está relacionado ao valor de mercado, outra coisa é o valor patrimonial, que é o que realmente isso vale, tá certo? E se esse vídeo foi útil para você, se você gostou do conteúdo, se você se interessou pelas análises básicas fundamentalistas dos indicadores, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, tem vídeos constantes aí, semanais, e comente aqui embaixo, você investiria no BTLG ou na HCTR11, tá bom? E vou deixar agora 2 vídeos aqui como sugestão, um é uma playlist, o outro é um último vídeo que eu fiz para você também continuar desfrutando do conteúdo do canal. E quando eu te vejo? No próximo vídeo, tá bom?